Os dados são conclusivos. O multitarefa torna você menos produtivo, mais distraído e mais burro. Esse é o texto, tá? Os estudos até mostram que as pessoas que afirmam ser boas em multitarefa não são realmente melhores nisso do que a média das pessoas. Alunos eficazes se concentram em apenas uma coisa de cada vez. Portanto, não tente estudar enquanto responde interminantemente a mensagens de texto, assiste TV e verifica seu feed das redes sociais. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante. Pessoal, multitarefa. Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Esse é o principal erro do estudante moderno. O estudante de agora. O estudante do nosso tempo. Ele tem esse vício. E ele tem esse vício com aulas. Então, por exemplo, até em sala de aula. Não, tô escutando uma musiquinha enquanto presta atenção no professor. Tá, musiquinha até beleza, porque dá pra, dependendo do tipo de música, até que vai. Mas o grande problema é o pessoal que coloca o vídeo em casa. Então, aqui tô com o meu computador, eu deixo o meu computador passando aula e tô fazendo outra coisa. Tô passando roupa, tô dando uma geral na casa. Acabei de falar, isso não funciona. Ah, não, a aula tá rolando, ele tá aqui navegando na internet, entendeu? Tá com o navegador aberto, tá vendo as redes sociais. Isso não funciona. Você achar que tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo e está aprendendo, não funciona. Não vai funcionar. E aí as pessoas confundem as coisas. O que elas confundem? Elas confundem a memória de trabalho. Olha aqui, o que é memória? Essa memória que você lembra de coisas rápidas. Então, por exemplo, se eu dou um número pra você. Ah, memoriza aí pra mim. 757-2545. Aí você... Isso aqui é memória de trabalho. Você vai ficar 757-2545. Memória de trabalho funcionando. A memória de trabalho é pra você lembrar daquilo que eu tô falando, que eu falei lá no começo com o que eu tô falando agora, pra encadear e ter sentido. Ter sentido uma informação. Tem gente que tem uma memória de trabalho que está funcionando bem. Então ela pega fragmentos de informação. Então imagina o seguinte. Se eu estou dando uma aula de 50 minutos. Nesses 50 minutos dessa aula, você está lavando louça, você está arrumando a casa, você está fazendo outras coisas. Você está conferindo o feed das redes sociais. Então, essas 50 minutos de informação, para você vão ser 10 minutos todos quebrados, informações soltas. Então, se eu dei uma aula para você de farmacologia, você pegou só pedaço de informação que não tem conexão nenhuma. E aquilo fica solto na sua memória. Como não tem conexão, não tem entendimento. Você pegou fragmento de uma coisa ou outra. Você lembra, por exemplo, que um determinado remédio não pode ser usado com outro. Uma determinada coisa não pode ser feita. Só. E você acha que aprendeu, mas você só tem pedaços daquilo na sua memória. Mas você acha que você aprendeu. Por quê? Porque você lembra daquele pedacinho. Mas você não aprendeu. Essa é a verdade. Foram 50 minutos que você pegou de informações soltas e que farão falta para você quando você tiver que utilizar essas informações. Então, esse é o ponto. Entendeu? Esse é o ponto. E aqui é uma coisa importante, que existe uma diferença entre você estar desatento, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e dar uma voada igual a Cleide colocou. A Cleide colocou, às vezes eu dou uma voada no tempo, mas eu volto. Mas você tá na aula. Você tá aqui, por exemplo, o professor tá explicando e você... Nossa, tem que comprar pão. Não, volta pra aula. Então você voltou. Outra coisa é você tá... A aula tá tocando aqui e de repente você vê um meme. Acabou. Meme na rede social. A sua atenção vai toda pro meme. Toda aquela informação sumiu. Agora o professor tá no fundo da aula falando, uma voz falando na sua cabeça, que não tem sentido nenhum, tá um blá blá blá. Sabe o negócio do Charlie Brown? Que os adultos, não era Charlie Brown, o negócio dos adultos ficavam conversando assim, ficava blá 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 blá. É isso aqui. Não tem sentido nenhum. Aí quando você volta pra a sua atenção, tá um outro fragmento. Então ele começou falando que o medicamento faz mal, aí agora ele tá falando dos medicamentos que fazem bem. Você só vai pegar essa parte. Entendeu? Então, assim, multitarefa é quando você faz várias coisas ao mesmo tempo. Em termos de aula, isso não funciona. Em termos de aula, isso não funciona. Não funciona. A menos que, isso eu já passei para os meus alunos e passo para vocês.
Eu estudei aqui, acabei de ver minha aula de português substantivos. Assisti ela bonitinho, fiz as minhas anotações, rapidinho, tudo bonito, fiz exercício, tá certo. Agora eu vou pra academia. E no dia seguinte eu vou na academia e eu falo, putz, ontem eu assisti a aula de substantivo. Acho que eu vou deixar a aula rolando de novo no meu fone enquanto faz exercício. Beleza, não tem problema. Por que não tem problema? Porque essa aula e você já tem uma base. Agora, quando você escutar ela no dia seguinte, o que vai ser? Vai ser apenas uma revisão. Apenas uma revisão dessa aula. Essa é a diferença. Entendeu? Essa é a diferença. E aí você vai conseguir aprender de fato. Então, muito cuidado com tá? Com o multitarefa. Muito cuidado com o multitarefa, tá? E a pergunta que eu tenho pra vocês agora, coloque aqui no chat ao vivo, ou quem tá vendo a gravação, coloque aqui por gentileza agora, hoje você, eu acabei de fazer essa pergunta, mas você está atento na sua aula? Coloca aqui nos comentários, você está atento na sua aula?